Boa noite. É um prazer estar mais uma vez aqui reunidos, junto com os irmãos. Estamos contentes em ver a casa cheia, né? E já começamos ontem à noite a apreciar o estudo da Palavra de Deus, e eu gostaria hoje à noite de continuar nesse assunto que nós começamos, e gostaria de ler no Evangelho segundo Marcos, o capítulo 9, Marcos capítulo 9, e lendo o versículo 50. Diz assim a palavra de Deus: bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Amém. Ontem à noite nós lemos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 13, onde o Senhor Jesus Cristo ensina os seus discípulos e lhes disse: vós sois o sal da terra. E nós temos considerado o fato o que é sal. E nós constatamos que o sal ele é composto de dois elementos, né? Temos o cloreto de sódio e temos cloreto de sódio, se chama o sal de cozinha, o sal gema ou o sal comum. E então esse cloreto de sódio é composto com o mineral sódio, que é um mineral nobre, e o cloreto é um gás venenoso, altamente venenoso, mas os dois componentes juntos formam o nosso sal de cozinha que nós conhecemos. Nós temos uma explicação aqui, que existem várias formas de sais que são usados na indústria e assim por diante. Mas o sal sobre o qual o Senhor Jesus Cristo falou é esse sal da cozinha como nós conhecemos. Então ele é composto de desses dois elementos, né? O sódio e o cloreto. E nós fizemos uma aplicação, porque o Senhor Jesus Cristo diz: vós sois o sal da terra. Agora, ele falou isso aos seus discípulos, os quais estavam com ele junto àquele monte onde o Senhor Jesus Cristo se achava. Então nós, através da palavra de Deus, nós descobrimos que nós somos como o cloreto. É algo que é altamente perigoso. O ser humano é perigoso, né? Por natureza, ele não tem valor nenhum para o Deus dos céus. Não vale nada. O ser humano, sem Cristo Jesus, não vale nada. Pois ele é um elemento pior do que um animal. Ele é capaz de fazer coisas terríveis. Não há necessidade em nós ali fazer muita menção de coisa, mas simplesmente basta lembrar o que Caim fez com seu irmão Abel. Né? Os primeiros filhos de Adão e Eva. E quem ensinou Caim a matar o seu irmão? O Senhor Deus
alertou Caim. Lhe disse: Caim, por que descaiu o seu semblante? O que aconteceu? E ele diz: olha, o pecado jaz às portas, cabe a você dominá-lo. E ele perguntou: cadê o seu irmão? Ele diz: por acaso sou tutor do meu irmão? E o Senhor Deus lhe disse: olha, o sangue do seu irmão clama da terra. Então Caim, ele estava alertado: cuidado, homem, você quer fazer uma coisa que não presta. Você quer matar o seu irmão, mas isso não vale, isso não presta. Cuidado, você tem que dominar esses seus sentimentos, a sua raiva. Você tem que dominar isso aí. Mas ele não prestou atenção. Rachou a cabeça do seu irmão. E não sei se ele escondeu ele. Mas para ele, o assunto estava resolvido. Mas o Senhor Deus disse: olha, o sangue do seu irmão clama da terra. Imagina o clamor. Desde aquele primeiro homicídio até o dia de hoje. O nosso globo terrestre está encharcado de sangue inocente. De sangue inocente. E aquilo lá pede vingança. E esse dia vem. Esse dia vem que o Senhor Deus dos céus há de vingar essas coisas. Esse sangue inocente que fora derramado sobre a face da terra. Então nós percebemos, sem Cristo Jesus, o ser humano não vale nada. Não vale nada. É necessário para que o ser humano recebe o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Só assim é que essa pessoa, ela passa a ser uma nova criatura. É algo feito por Deus. Né? Como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, verso 4. E ele diz assim: pois tudo que Deus criou é bom. Tudo que Deus criou é bom. O primeiro homem se estragou. Quando Deus acabou de formar o ser humano, ele diz: muito bom. Mas o homem estragou. Essa figura, esse ser humano, tão belo, tão perfeito, sem falha nenhuma. O homem estragou a si mesmo. Mas agora, em Cristo Jesus, é uma nova criatura. E essa nova criatura é uma coisa boa. O salvo do Senhor, o Filho de Deus. Quando a gente fala do Filho de Deus, nós entendemos. Não é todo ser humano filho de Deus. Todos somos criaturas de Deus. Filho de Deus é aquele que nasceu de novo. Aquele é uma nova criatura. E ele é totalmente diferente. Ele não tem mais semelhança nenhuma no seu comportamento moral daquele comportamento de antigamente. Agora sim, ele é algo da parte de Deus. Como o apóstolo Paulo também escreveu na carta aos Efésios, e eu gostaria de ler esse versículo no capítulo 2, o versículo 10, onde diz a palavra de Deus: pois somos feitura dele,
criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu devo explicar isso aí. Não é através de boas obras que a pessoa se salva. Boas obras não salvam. Mas aqui a palavra de Deus diz: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Criados, agora como filho de Deus. Como uma pessoa que nasceu de novo, ele vai andar nas boas obras que o Senhor Deus preparou de antemão. Ou seja, andar nos caminhos do Senhor. Quem anda nos caminhos do Senhor, ele não vai falhar. Ele vai trilhar os caminhos que o Senhor Deus traçou e nos deixou por escrito na sua palavra. E o Filho de Deus, ele tem todo prazer, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida. Irmãos, não existe mais semelhança. Não há possibilidade em reconciliar esse novo viver com o velho viver. É totalmente diferente. Agora, eu como filho de Deus, eu tenho prazer em andar nesse novo caminho, conforme ele nos diz. Assim também andemos nós em novidade de vida. Andar agora como filhos de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele continua, e ele diz assim no verso 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificado. Então o apóstolo Paulo, ele faz aqui uma diferença entre Adão e o novo Adão. Aquele que se apresentou da parte de Deus. E nós verificamos aqui no versículo 47, o primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. O segundo homem é do céu. Continuamos aqui nessa terra. Aí não mudou nada. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, a nossa vida continua aqui nesse mundo, sem alteração. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós dormimos, nós comemos, nós bebemos. A nossa vida continua. Só que agora, nós não somos mais deste mundo. Agora, como Paulo diz na carta aos Colossenses, capítulo 3, buscamos o Senhor Jesus lá nos céus. O nosso pensamento está lá com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu, como filho de Deus, preciso de orientação, aonde eu procuro ela? Aqui na terra ou lá nos céus? A recomendação é essa. Buscar o Senhor Jesus
E o nosso pensamento deve estar lá nos céus. Consultar o Senhor Jesus Cristo. Pois Ele é o nosso advogado, junto ao Pai. Que maravilha! E nós, como filhos de Deus, nós deveríamos fazer uso dessa realidade. Porque um filho de Deus, ele não busca orientação entre o mundo, não. Mas ele busca orientação lá junto com o Senhor. Então, isso aí, nós já abordamos ontem à noite, até um certo ponto, e eu gostaria de continuar hoje à noite sobre o sal. E o texto, o versículo que nós lemos, "Pão é o sal", diz o Senhor Jesus Cristo. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tendo sal em vós mesmos e paz uns aos outros. Aqui nós percebemos uma coisa muito importante. Como já no Velho Testamento, a palavra de Deus, o Senhor Deus, Ele usa muito o sal para ilustrar as coisas que o Senhor Deus combinou com o homem. E o sal era usado nos tempos passados para fechar negócio. Ele era algo, como nós chamamos hoje, de contrato. Né? Existem várias explicações como isso era feito. Né? Como a pessoa fazia ou fechava negócios com sal. Mas o interessante também, lá em Levíticos, no capítulo 2, e eu queria até ler esse versículo, pois eu acho ele muito interessante. Levíticos capítulo 2, verso 13. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Interessante, 3 vezes. O Senhor Deus repete esse assunto tão importante. Temperarás com sal. Temperar. Sal se usa para temperar. E o Senhor Deus quer que a oferta que seja apresentada a Ele seja temperada com sal. Para dessa forma fazer a intenção da oferta mais forte. E ele diz: não deixarás faltar sal. Não pode deixar faltar sal. Nós estudamos ontem à noite. O ser humano precisa todo dia 5 a 6 gramas de sal para manter esse seu corpo físico em funcionamento. Isso é necessário. Agora, nessa oferta também, o Senhor Deus, Ele disse, não pode faltar o sal. Não pode. Isso é necessário. Por quê? O sal da aliança do teu Deus. Nós verificamos aquilo que o Senhor Deus fez com o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. É algo maravilhoso. Isso é um compromisso que o Senhor Deus
assumiu para salvar o ser humano. Isso é maravilhoso. Deus veio ao nosso encontro, porque Ele quer que esse homem que se perdeu ali no jardim, aquele homem que foi expulso da presença de Deus, Deus quer que esse homem volte, para que ele se aproxime a Deus. Mas o homem não tem capacidade em fazer isso. Quando nós lemos nos primeiros capítulos no livro de Gênesis, nós percebemos sempre com esse fato: e o homem se afastou de Deus. O homem se afasta de Deus. O homem não tem prazer em ficar na presença de Deus. Por que nós temos tanta idolatria? É muito fácil de explicar. É mais fácil de estar na presença de um ídolo. Porque ídolo não fala, não faz nada, não se mexe. Ídolo é matéria morta. Seja ele de barro, de madeira, ou de vidro, ou de plástico, ou seja, qual for o material. Esse negócio não resolve nada na minha vida. Então é fácil adorar um troço desse, porque ele não reage. Agora, com o Senhor Deus dos céus é diferente, porque Ele é um Deus vivo. E quando a pessoa age de uma forma errada, no caso, rejeitar o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não tem conversa, não tem. Essa pessoa vai para o inferno, sem retorno. Isso é a mensagem da palavra de Deus. E o ser humano deve pensar sobre isso. Onde eu estou? Será que existe reconciliação entre mim e o Senhor Deus dos céus? Será que existe? Eu já fui reconciliado com Deus? Porque essa é a exigência de Deus. Ele prometeu um Salvador. Já logo ele disse, no início, a esse Adão, ele falou da mulher e do seu descendente. Né? No capítulo 3, no livro de Gênesis, né? Versículo 15. Ali o Senhor Deus já falou do Salvador, o que vai acontecer. Né? E o Senhor Deus mantém essa promessa. E essa é essa aliança de sal. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Então, tudo que foi feito no tempo do Velho Testamento, essas ofertas, tudo que foi trazido à presença de Deus, todos os animais mortos, queimados, todo o sangue derramado, indicava para a obra redentora que o Senhor Jesus Cristo havia de fazer. E o Senhor Deus quis para que em todas as ofertas tivesse sal. Porque com isso o Senhor Deus deixou bem claro: eu não vou para trás. Eu não vou abandonar vocês. Eu quero providenciar uma salvação. E essa salvação, ela vem. Ela vem mesmo. E de fato ela chegou. Nós olhamos para trás. Quase 2000 anos atrás. O Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz no Calvário. Foi sepultado. E no terceiro dia, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Se apresentou a seus discípulos apenas. O mundo não viu o Senhor ressurreto. O Senhor Jesus Cristo só se apresentou
para os seus discípulos. Só isso. Para o mundo, o Senhor Jesus continua morto. Por isso nós temos crucifixo, o símbolo com o Senhor Jesus crucificado. Para o mundo religioso, o Senhor Jesus está morto. Continua morto. Mas Ele ressuscitou. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Isso foi a mensagem dos anjos. Aquelas mulheres as quais vieram naquele primeiro dia da semana, querendo embalsamar o corpo do Senhor Jesus Cristo naquele túmulo. Durante 40 dias, o Senhor Jesus se apresentou a seus discípulos. E esses sim, eles testemunham. E nós temos esse acontecimento de Tomé. Muitas vezes, nós até rimos sobre Tomé o incrédulo, né? Mas eu dou muito graças a Deus por esse Tomé. É maravilhoso. Porque Tomé disse, olha, eu não creio. Eu quero colocar o meu dedo nas marcas nas mãos do Senhor Jesus. Senão, eu não creio. E no outro primeiro dia da semana, quando os discípulos estavam reunidos, trancados, com medo dos judeus, o Senhor Jesus passou pela porta trancada, corpo ressurreto. Ele é capaz, ele é imaterial, mas no mesmo tempo o Senhor Jesus comeu na frente deles. É um mistério. É o corpo ressurreto do Senhor Jesus Cristo. Isso são coisas que esses homens presenciaram. E o Senhor Jesus chegou ali diretamente a Tomé e ele disse, Tomé, vem cá, Tomé. Coloca o seu dedo ali. Sou eu. Coloca seu dedo aqui. Nessa ferida que a lança abriu do meu lado. Coloca o seu dedo. Tomé disse, meu Senhor, Senhor meu, Deus meu. Ele reconhece, é o Senhor. Irmãos, nós não temos o privilégio de colocar o nosso dedo nesses ferramentas. Mas Tomé fez para mim, para você. Ele testemunha. É o Senhor, é Deus, é Ele. E o testemunho deles é verdadeiro, não é mentira. Para o mundo, o Senhor Jesus é morto. Muito interessante quando a gente lê Atos dos Apóstolos, né? Por exemplo, ali no capítulo 24, se eu não me engano, no 25, Paulo perante Festo e Agripa. E Festo contou para Agripa quem é esse Paulo. E ele diz, esse Paulo fala de um morto, e ele afirma que esse morto ressuscitou. Mas os judeus mesmo, eles afirmam, não, esse Jesus está entre os mortos. Esse Jesus não ressuscitou, porque eles não viram ele. Não viram ele. E Agripa queria ouvir esse Paulo. Ele ficou interessado. Quero ouvir esse homem. Isso aqui é uma coisa nova, uma novidade, espantoso. O morto ressuscitou. E não é qualquer defunto, não. É um tal de Jesus, Nazareno, filho de José, cujos irmãos são conhecidos. Ali em Cafarnaum, as irmãs do Senhor Jesus Cristo
casadas em Cafarnaum. E o Senhor Jesus Cristo com seus irmãos ali, né, em Nazaré, quer dizer, em Cafarnaum, em Nazaré, onde havia as suas irmãs. Ele era conhecido, esse Jesus. É algo espantoso. É um homem fora de comum. Nunca se viu coisa alguma igual. Esse Jesus é algo extraordinário. E justamente esse Jesus, que é o Senhor Deus, simbolicamente, no passado, falou dele. E com essa aliança de sal, o Senhor Deus mantinha, ao longo da história da humanidade, esse propósito em fornecer um Salvador para salvar essa humanidade. Então, o sal e o seu significado, eu penso que quando nós lemos aqui, em Marcos capítulo 9, no versículo 50, nós deparamos aqui, no fim desse versículo, a palavra nos diz assim: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O Senhor não quer que seus filhos briguem. Briga não é do Senhor Jesus Cristo. Não é Deus que promove briga. É o inimigo de Deus. É o diabo. Esse sim, esse gosta de confusão. Esse gosta de confusão. E ele tem prazer, maior prazer, pegar filhos de Deus e acender briga entre eles. Mas ele diz aqui uma coisa: tende sal em vós mesmos. E aqui o Senhor, ele fala da sua palavra. A palavra de Deus é algo eterno. Ter sal em vós mesmos só é possível quando se toma desse sal. Como nós comemos todo dia sal, que foi colocado na comida para dar sabor à comida. É necessário. Quando a gente come comida sem sal, a gente acha isso horroroso, né? Não é gostoso esse troço aí. Mas também quando se coloca demais, também não é bom. Mas tende sal em vós mesmos. Isso nos fala da palavra de Deus que não muda nunca. O Senhor Jesus Cristo diz: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passa. E sabe essa palavra que nós temos aqui em nossas mãos, que nós chamamos a Bíblia, Bíblia Sagrada. Essa palavra, nós podemos queimar esse livro. E isso já foi feito muitas vezes no passado e no presente. E vai continuar no futuro também. A coisa vai piorar ainda. O que até agora aconteceu de perseguição contra a palavra de Deus e os filhos de Deus é coisa só menos aquilo que nós ou esse mundo vai esperar que vem no futuro. Pode queimar essa palavra, pode mudar essa palavra, pode escrever outras Bíblias, e existem muitas Bíblias, né? Tem a Bíblia do Jeová, tem a Bíblia católica, e tem a Bíblia, o Alcorão, né, dos muçulmanos, e lá vai. Tem muitas escrituras sagradas
O homem já inventou muita coisa, sabe? Mas não tenha medo. O original está lá no céu. O original está lá. Pode mudar aqui em cima, mas o original está lá com Deus. Essa palavra é eterna. E Deus mesmo cuida para que os seus filhos sejam alimentados e temperados com a sua palavra. Sabe, o verdadeiro Filho de Deus, ele está sendo atendido pelo próprio Senhor. Ele me fornece o alimento e o tempero correto, que é necessário para que a minha vida espiritual continue ativa. Então o Senhor diz: tende sal em vós mesmos. E só com a palavra do Senhor em nossos corações é possível ter paz com os outros irmãos. Com os outros irmãos. Porque a palavra de Deus santifica. Ela santifica. Sabe, esses problemas e probleminhas, quando nós olhamos para esse povo evangélico, é uma vergonha. Né? Quantas igrejas existem? Quantas igrejas? Eu comecei uma vez em Cascavel tirar fotografia de templos com os nomes ali. Né? Quando eu cheguei em número 38, parei. O negócio é sem fim, né? Tem ali a igreja Trono de Deus, por exemplo. E lá vai todas aquelas fantasias de nomes, né? E cada uma dessas igrejas quer ser a melhor. Concorrência. Né? Havia um tempo que um senhor já bem idoso sempre veio em casa apertar a campainha. E eu já conheci esse homem. Ele era de uma denominação ali. E ele veio e ele queria me converter. Eu disse: meu amigo, eu já sou salvo. Você não deve vir aqui na minha casa. É tempo perdido, porque eu já sou salvo. Vai lá no meu vizinho. Esse não é salvo. Mas lá ele não vai, né? Porque ele sabe ali, a coisa pega, né? Tem gente que se vem lá apertar a campainha ali, vem com esse negócio de religião ali, né? O pau come mesmo. Né? Bota os caras a correr. Não, eles não vão arriscar o pescoço. Mas como se diz, pescar no aquário, né? Mais fácil. Já sabe, ali já tem um irmãozinho, então vamos ganhar ele. Ele falou assim: mas tudo bem, o senhor é salvo, então, mas só falta o senhor reunir conosco. Aí o senhor vai ficar completo. É mesmo? Meu chapéu. Eu já estou me reunindo com um grupo de salvos e eu estou muito bem. Muito bem. Eu amo os meus irmãos e as minhas irmãs. É maravilhoso. Sabe? Muito bom. Eu não quero outra coisa. E além disso, eu consigo ler. Eu não sou analfabeto. Consigo ler. Então eu leio a Bíblia. Eu estudo ela. Então eu não preciso a sua religião. Não preciso, não. O Senhor cuida de mim. E eu procuro praticar o que Ele também espera de mim.
E essa é uma das coisas. Tende sal em vós mesmos e paz um com o outro. E Paulo, quando ele escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 4, ele faz uma observação muito interessante. E ele diz ali, versículo 6, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. O que nós conversamos? O que nós conversamos? Para estragar uma comunhão, só falta falar besteira, né? Já percebeu isso? Às vezes existe ciúmes entre os irmãos. Você já viu aqueles 2 irmãos ou 2 irmãs? Só vivem juntas, né? Só ficam se visitando, frequentam uma a outra. E aquela coisa, aí se levanta ciúme. O que será? O que será que eles falam? O que será que está acontecendo? E bota lenha na fogueira, né? É isso que o diabo gosta. É isso mesmo. Vamos inflamar essas conversinhas. Vamos inflamar esse negócio. Porque basta você falar uma mentira sobre um irmão ou sobre uma irmã. Basta uma mentirinha só. E você é capaz de estragar amizade. Comunhão preciosas. Basta isso aí até para dividir a igreja, o corpo do Senhor Jesus Cristo. E disso já existe muito, não precisa outras. Porque sabe, todas essas divisões que existem ali no nosso mundo religioso, é isso que o diabo gosta. É isso aí. Porque ele sabe essas diferentes correntes espirituais, eles vão se combater entre si. É briga, né? Falatório, mas não é temperado com sal. Ele está falando temperado com sal, ele quer dizer. Se existe uma coisa que se deve falar, é sobre a palavra do Senhor. Não é fofocar. Não é fofocar. Deixa o outro. Ele vai responder perante o Senhor. Eu não tenho nada a ver com isso. Ele está errado. Deixa ele. Deixa ele. O Senhor vai tratar como o seu filho. Não é da minha conta. Mas ganhar o irmão com palavras temperadas com sal, para manter a comunhão, a santificação. Que o Senhor nos abençoe. Amém.